Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer o convite da organização do Ethanol Summit para a palestra. É um orgulho estar aqui no Brasil, podendo falar sobre Colômbia, esse país que é interessante, um desafio interessante na América do Sul. Bom, a Colômbia é o terceiro maior produtor de etanol na América do Sul, vindo atrás de Brasil e Argentina. São 7 destilarias com uma capacidade de produção de 645 milhões de litros e produziu no ano passado 467. É importante observar que a diferença de escala entre Brasil e Colômbia, até pela juventude do mercado. A Colômbia hoje são 25 milhões de toneladas de cana anual. Tem uma produtividade média de 120 toneladas por hectare, com 13,3 de ATR e com uma produção de 1.702 gigawatts. É um país que tem uma indústria de açúcar centenária, mas indústria de etanol jovem. Produz cerca de 100 mil empregos, todos esses em regiões rurais. Esse é um tema bastante importante no caso de Colômbia. Há que lembrar do passado recente da Colômbia, um passado de conflitos. Então a geração de emprego rural é fundamental para a manutenção da paz social e para a manutenção das pessoas onde elas nascem. Você tem aí um impacto aproximado de 330 a 400 mil pessoas de forma direta e indireta pela cadeia da cana. E no caso da Bioenergy, que é uma empresa que pertence à Ecopetrol, foi criada para produzir etanol numa fronteira agrícola da Colômbia, numa fronteira chamada Fronteira Oriental, em direção leste, em direção ao Brasil. Então está numa área que tem cerca de 7 a 8 milhões de hectares, basicamente virgens, que antes era uma área de conflito. Então tem uma função de ampliação da fronteira, uma função social importante. E hoje a Bioenergy ocupa 18 mil hectares com cana. A história de etanol na Colômbia é uma história recente. Apesar de estar sendo discutida desde a década de 70, a primeira destilaria só foi em 2006. Em 2012, entramos com o TLC, que é o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Outro marco importante, em 2018, foi aumento de importação. A Colômbia hoje é um mercado que o etanol entra livremente e tem uma participação hoje de 30% na matriz colombiana. E em 2019, nós entramos com 2 demandas contra os produtores americanos, uma produtora americana e outra internamente, para tentar regular um pouco essa entrada de etanol importado. 30% a 35% é a participação hoje do etanol importado na Colômbia. O preço de etanol na Colômbia é um preço regulado. Esse preço é um preço de indiferença com o preço de açúcar branco. A metodologia para assegurar que as usinas que têm uma produção de açúcar tenham também uma produção de etanol para sustentar o abastecimento do país. Como eu comentei, é um país jovem em sentido de produção de etanol e aqui, para evitar qualquer desabastecimento, o governo promove uma fórmula de preço que atrai o produtor local a destinar parte da cana para a produção de etanol. Aqui eu vou comentar um pouco sobre uma das demandas que nós temos, a chamada demanda por direitos compensatórios. Essa é uma demanda regulada pela OMC, que é quando você identifica que um país tem subsídio na produção de um determinado produto, você pode buscar um equilíbrio na importação. Ou seja, se uma vez determinado um direito compensatório, o produto que chega ao país, ele tem um gravame. Nesse caso, nós estamos pleiteando 22,58 para equilibrar com o produto nacional. Então, essa foi uma iniciativa dos produtores. Nós entramos com essa investigação em junho de 2018. Essa abertura da investigação foi instaurada pelo governo colombiano. Quando foi agora, no mês de maio, se determinou um direito provisório. Esse direito provisório de 9,33 reconhece que existe subsídio na produção de etanol americano, que, ao entrar na Colômbia, cria um desequilíbrio na competição. Então, nós temos um direito compensatório por 4 meses, estamos num processo de trazer provas para sustentar os 22,58%. Eu creio que o mais importante nesse processo é que nós somos capazes de comprovar uma existência de subsídio. Esse desequilíbrio gera uma simetria na competição
De forma provisória, estamos com esse direito compensatório de 9,33,6 e estamos nesse momento na sustentação do pleito que temos para evitar esse avanço de etanol importado que poderia causar uma perda irreparável para as usinas no país. A Bioenergy, como comentei, é uma empresa nova, é uma empresa que entrou em produção em 2017, está no que é chamado os Llanos Orientais, que é onde você está indo na parte leste do país. É uma empresa que tem 750 empregados. Nós estamos na fronteira agrícola que significa que temos todos os desafios de solo, variedade, clima, mão de obra, adaptação do ambiente de produção, mas entendemos que esse é o melhor que podemos fazer para o país nesse momento, ao integrar dentro da matriz uma produção importante de etanol. Bioenergy é a maior produtora de etanol na Colômbia, com 130 milhões de litros de capacidade, e aporta cerca de 25% do que o mercado precisa. Temos hoje uma área disponível para aumentar a agricultura e é basicamente uma transformação de toda uma área que por muitos anos esteve em uma zona de conflito e que esteve à margem da sociedade. Colômbia hoje é um país que tem uma economia estável, então indica uma possibilidade de crescimento, se tem uma previsão de crescimento entre 2,5% a 3% nos próximos anos. Bioenergy está expandindo essa fronteira agrícola. Nós temos um processo tanto de plantio e de colheita 100% mecanizado e fazemos uma coisa super importante que é o desenvolvimento de solos. Estamos transformando solos de uma área que foi notadamente de gado, agropecuária, para uma área produtiva. Obrigado.